Bom dia, ou boa noite, desculpa. Que eu estou gravando de dia, mas vocês vão assistir isso à noite ou em qualquer horário. Bem, vamos dar continuidade a processos estocásticos, que é a nossa disciplina, e hoje nós vamos falar, estamos na unidade 1, falando sobre introdução a processos estocásticos, e hoje na seção 1.3 vamos falar sobre espaço de parâmetros e espaço de estados. Vamos definir, vamos apresentar exemplos. O objetivo dessa aula é definir espaço de estados, definir espaço de parâmetros, apresentar exemplos de aplicação, ok? Vamos lá. Espaço de parâmetros e espaço de estados. Quando o índice de um processo estocástico é descrito por uma variável discreta, temos um processo estocástico de tempo discreto, ou seja, temos um parâmetro discreto. Então, vocês já fiquem logo atentos. Quando falar de parâmetro, vamos falar de tempo, estaremos falando de tempo. O índice da variável é a letrinha que fica no subscrito da variável, que vocês já viram isso. Vou mostrar aqui de novo. Bem, quando o índice de um processo estocástico é descrito por uma variável contínua, ou seja, você tem lá a variável representando o processo, você tem a letrinha lá no subscrito dela, quando aquele índice, aquele subscrito é uma variável contínua, a gente vai ter um processo estocástico de tempo contínuo, ou seja, parâmetro contínuo. O conjunto de todos os possíveis parâmetros de tempo, né? A gente está falando de parâmetro e falar de tempo. Guardem isso. É chamado espaço de parâmetros. Estados. O que são estados? Os valores que x de t, olha, tá vendo aqui, ó, a variável que representa o processo, x índice t. Esse índice aqui que eu estava falando, quando ele se refere ao tempo. Quando ele é um número discreto, um número inteiro, ele é um parâmetro discreto, o processo. Quando esse número aqui é um contínuo, pode ser qualquer valor real, o nosso parâmetro é contínuo, é de tempo contínuo no processo estocástico. Quando a variável x é o valor que ela assume, ok? Isso é o que a gente chama de estados. X pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1,5, etc. Qualquer valor que a variável assumir, a gente vai estar falando dos estados. Bem, espaço de estados, então, é o conjunto de todos os valores possíveis que a variável x de t pode assumir, ok? O estado pode ser também discreto, também contínuo, assim como o parâmetro. Então, já fiquem sabendo. Espaço de parâmetros se refere ao tempo. Espaço de estado se refere ao valor da variável. E aí, novamente, quando a variável x de t apresentar o comportamento discreto, ou assumir valores discretos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante, poderemos dizer que o processo estocástico ao qual ela representa é de estado discreto. Quando a variável x de t apresentar comportamento contínuo, ou seja, isso aqui for um número real, o processo estocástico, tira esse S, é de estado contínuo, ok? Conjunto de todos os possíveis estados, como já dissemos, é chamado espaço de estados. Então, com isso, a gente consegue definir um espaço de parâmetros e espaço de estados. Bem, apresentando isso, então, a gente tem 4 situações. O estado contínuo e tempo contínuo. Né? Aqui é o espaço de estados e o espaço de parâmetros. Estado discreto, tempo contínuo ainda. Estado contínuo, tempo discreto. E estado discreto e tempo discreto. Graficamente, temos isso aqui. Quando nós temos o estado contínuo e tempo contínuo, ou seja, ambos são números reais, nós vamos ter num gráfico uma linha aqui, ó, continuada, ela não tem quebra. X é o tempo, aqui o índice de ordenadas é o processo, é o valor do estado, tá aqui, x de t. Numa outra situação, nós temos estado contínuo em tempo discreto, quer dizer que não teremos essa linha continuada, como no gráfico de cima, só em alguns valores de tempo é que ocorrem estados. Então, vai ser representado assim, x de n no eixo da vertical. Quando nós tivermos estado discreto e tempo contínuo, nós vamos ter um gráfico parecido com isso. Assim, estado discreto é só número inteiro. Então está aqui, o estado está aqui nesse nível até esse tempo. De repente, no outro tempo, mudou para esse nível aqui. Então fica assim, sendo meio que degrau, tá? Tempo de degrau. Quando nós temos os dois discretos, tanto o estado quanto o tempo, nós vamos ter o gráfico representado por pontos. Não há uma continuidade. Bem,
Classificação em relação ao tempo, mas só para isso aqui é para reforçar. Espaço de parâmetros em relação ao estado, espaço de estados. Exemplo, tem a inspeção de qualidade, e aí você avalia um produto, um item fabricado como defeituoso ou não. Isso aqui, ó, só tem 2 possíveis valores, isso é discreto, ou seja, nem numérico isso é, mas isso é considerado como discreto. Então, se a gente for, isso aqui é o estado do item, do produto fabricado. Então, ele tem esse adjetivo é atribuído a essa qualidade para ele, defeituoso ou não. Então, esse é o estado da inspeção, né, do produto. Então, o estado dele é defeituoso ou sem defeito. Então, isso aqui seria considerado um estado discreto. Ações de empresa no mercado de valor. E aí, ações são os valores das ações, na realidade, valor da ação seria qualquer valor monetário, né? A partir de 0 em diante. Então, pode ser, isso aqui eu vou considerar como um estado contínuo. Olha só o exemplo. Considere o índice mensal de desemprego em Campinas nos últimos 10 anos. O que a gente pode afirmar disso aí? O espaço de estados é contínuo? Quais são os valores que esse índice pode assumir? Qualquer valor real dentro de um intervalo? Eu creio que sim. Então, a gente pode dizer que o estado, que é o valor do índice, ele é contínuo. O espaço de parâmetros é discreto. Vamos falar de parâmetro, falar do tempo. Nos últimos 10 anos, como que é feita essa medida? Ela é diária, ela é anual, ela é mensal, ela é horária, ela é a cada 12 horas, etc. Bem, aí a depender do momento da coleta, eu posso dizer que ela é discreta ou não, o espaço. Como que seria o gráfico associado a esse processo? Aí a gente tem que voltar lá naquele slide dos gráficos. Se a gente definir como espaço de estado contínuo e tem espaço de parâmetros discretos, a gente tem que voltar lá e ver onde que isso se encaixa. Olha só, o processo estocástico. Lembra que eu já mostrei isso para vocês? O processo estocástico é representado assim. É uma variável x com índice t. Aqui no índice é o espaço de parâmetros, são os parâmetros. O x representa o estado. Esse t aqui no índice é o tempo e ele pertence a um conjunto maior, que é o espaço de parâmetros. O conjunto aqui dentro todo da chave é o espaço de estados, que é o valor que a variável vai assumir, o meu processo vai assumir no tempo lá que estiver sendo observado. O processo estocástico nada mais é, então, do que um conjunto de todas as possíveis trajetórias de um fenômeno. Tá? Então, a gente estuda uma trajetória, é um caso particular. Uma segunda trajetória desse mesmo fenômeno, e assim a gente pode fazer um conjunto dessas trajetórias. Isso é um processo estocástico. Olha só, um exemplo. Processo estocástico, séries temporais financeiras. Uma série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo. Isso aqui está muito relacionado com o conceito de processo estocástico. Não é? Não falei já para vocês que o processo é um conjunto de fenômenos ordenados no tempo? Uma série temporal também é assim. É como se a gente tivesse, por exemplo, no caso de vocês, a presença semanal. Toda semana vocês são ausentes ou presentes na aula. Né? Exemplo, estimativa trimestral do PIB. Eu tenho aqui, ó, a cada 3 meses a gente faz uma estimativa do PIB, né? O governo faz, por exemplo. Né? Isso aqui é uma série temporal. Né? Eu tenho valores do PIB a cada 3 meses. Tenho um conjunto de valores com ordenação temporal. Valores diários da temperatura de Campinas. Né? Então, vamos lá. Suponha que durante o meio-dia, todos os dias, seja medida a temperatura da cidade em um determinado ponto da cidade. Né? Então, a gente vai ter um número diário para isso. Então, a gente vai ter também uma série temporal. Quantidade anual de chuva do estado de São Paulo. Então, a gente vai ter lá armazenado no banco de dados do órgão responsável por acompanhar as precipitações do estado, né? Média, por exemplo, seja lá o que for, né? E tem essa quantidade registrada anualmente. A gente também vai ter uma série temporal. E por último, os valores mensais de vendas de automóveis de alguma concessionária. Né? Vamos supor, eles têm lá um número total de vendas por mês, aquilo também vai ser uma série temporal. Como dito, série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, então. Vamos considerar agora uma série temporal financeira. E aí, com isso, surge o conceito do que é volatilidade. Certo? Vou já falar sobre isso. Mas o objetivo aqui é avaliar riscos de uma carteira de ativos financeiros, por exemplo. Tá certo? Se eu estiver falando de uma série temporal financeira. Volatilidade.
expressa a incerteza dos retornos de um ativo financeiro, ou, em outras palavras, a intensidade e a frequência das variações que ocorrem nos preços do tal ativo lá que eu estou acompanhando. E o que é o ativo? Ele é um bem que gera retorno financeiro, é um investimento em alguma ação de bolsa, investimento em algum outro tipo de renda, né, de rendimento, de um negócio que gere algum tipo de renda, um retorno financeiro para mim e para você, por exemplo. Vamos lá. Mercado volátil é aquele em que o preço dos ativos oscilam rapidamente. Então, a gente está falando de volatilidade, vamos também ter que comentar sobre o mercado volátil, certo? Para estimar a volatilidade de um ativo, por exemplo, eu posso fazer uso do conceito de desvio padrão de variância, que são duas medidas estatísticas muito utilizadas, inclusive nessa área aqui da área financeira, certo? Para estimar a volatilidade, posso, de forma bem simples, estimar o desvio padrão e a variância com a medida dos preços lá do ativo, etc. Bem, é claro que isso tudo é muito mais, pode ser muito mais avançado em termos de metodologia, né? Aí tem esses modelos aqui de séries temporais que a gente nem vai entrar em detalhes dele. Tá aqui, ó, volatilidade. Se a gente vai estimar a volatilidade, que é a variabilidade do preço do ativo, se a gente vai usar o desvio padrão como essa estimativa da volatilidade, a fórmula matemática que define o cálculo do desvio padrão é dada aqui, vocês já viram, né? Raiz quadrada positiva da soma dos quadrados dos desvios, o que está dentro do parênteses é o desvio dos retornos, tá? Isso dividido por n, ou por n menos 1, aqui é indiferente. RT vai representar o retorno. O retorno é justamente essa renda que nós recebemos de volta por investir. Bem, aí existem três tipos de retorno: o retorno absoluto, o relativo ou discreto e o contínuo ou logarítmico. Vou apresentar aqui cada um. O absoluto é dado por essa fórmula aqui, o módulo. Tá? Essas barrinhas aqui é módulo entre a diferença de preços do ativo num determinado momento e o seu momento anterior. Então, esse é o retorno dito absoluto. Retorno relativo, ou é chamado também de retorno líquido simples, ele é obtido pela variação percentual, né? Variação percentual multiplicada por 100, porque a gente vai ter esse valor do retorno dado em percentual. Então, é o preço do ativo no tempo dividido pelo preço dele no tempo anterior, subtraído de 1. Esse resultado multiplicado por 100. Por último, o retorno contínuo, que é dado pelo logaritmo natural entre a razão do preço do ativo no tempo t e o preço do ativo no tempo t menos 1. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos lá, suponha que eu tenho lá investimento numa ação, na Bolsa de Valores, e aí eu tenho esses valores investidos em um período de 4 anos. Então, tem uma série aqui, ordenada no tempo, né, dessa maneira aqui, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Vou calcular esses retornos, tá? Esse aqui é o preço. Vou calcular os três tipos de retorno para a gente ver. Por exemplo, o absoluto, lembra que é a diferença no tempo t menos 1, então eu só consigo ter esse valor do retorno absoluto a partir do segundo ano. Então, o segundo menos o primeiro em módulo. Está aqui esse valor monetário. Aqui, 1,90 saiu de onde? Da diferença entre 18,70 e 20,60. Por que não é negativo? Porque é módulo. A gente retira o sinal. O quarto menos o terceiro, 21,90 menos 2,70, 3,20. O relativo discreto, como eu disse, é a diferença percentual, né? Então, vai ser o preço, né? No tempo 2 também só pode ser, preciso ter 2 períodos de tempo para poder calcular. O segundo menos sobre o primeiro, então o segundo dividido pelo primeiro, subtraído de 1. O resultado dessa conta multiplicado por 100 resulta esse número aqui, ó, 17,71. E assim para os outros. Retorno contínuo é logaritmo contínuo, logaritmo natural, desculpa. Da razão. Então, o segundo dividido pelo primeiro, aplicado o logaritmo natural, e aí a gente vai ter um valor aqui, dado em percentual também. Exemplo, eu tenho aqui uma série de preços de uma determinada ação feita na Bolsa de Valores, nesse período aqui, está aqui as datas e os preços da ação. Eu quero calcular o retorno disso aí. Vamos calcular o retorno contínuo. Contínuo é dado por essa fórmula aqui, logaritmo natural, preço, no momento, menos o
para esse momento anterior. Por isso que a gente só faz o cálculo a partir do segundo período de tempo. Tem uma ordenação aqui. Então, isso aqui é uma série temporal de preços de ação, certo? Tá lá. Vou calcular, então, a volatilidade disso, né? Eu quero calcular a volatilidade, para saber o quão volátil é essa ação aqui, se ela varia muito de preço ou não. E aí a gente vai calcular pelo retorno contínuo, né? Para isso, a gente precisa ter essas razões aqui, né? Ó, P de T menos 1. Então, é o P do segundo menos o P do primeiro, sobre o P do primeiro. Então, essa divisão para resultar aproximadamente isso, aplicado o logaritmo natural. Então, é esse número dividido por esse, aplicando o logaritmo natural, resulta esse número negativo e assim para os demais. E aí a gente extrai uma média. Continuando aqui, está aqui essa média, ó. E aí eu quero calcular a volatilidade, fazendo uso com desvio padrão. Então, a gente vai usar aquela formulinha que eu apresentei, a soma dos quadrados dos desvios, então eu preciso calcular os desvios aqui. É esse valor do retorno menos o retorno médio, que está aqui, que a gente calculou no slide anterior. Então, é isso menos a média resulta nisso, e assim feito para os demais. Agora eu quero calcular o quadrado desses resultados aqui. Ó, então tá lá o resultado, esse número ao quadrado, então resulta nisso aqui, e assim para os demais. E aí eu somo, tá aqui. Então é a soma do quadrado dos desvios, que dá esse número, aqui também deu aproximado. Esse número eu divido por n e aplico a raiz quadrada positiva, que resulta nesse valor aqui embaixo, tá? É o desvio padrão. Então, é esse número aqui. Para saber a variância, é só multiplicar isso ao quadrado. Então, está aqui o valor da minha volatilidade dessa ação que eu estou trabalhando, que eu estou analisando essa série temporal. A partir daqui, tem vários exercícios que vocês deverão ler, estudar, refazer. Eles todos têm gabarito, certo? Todos têm gabarito. Todos. Esses exercícios foram tirados do AVA. Esse aqui, a atividade diagnóstica 3, ele tem um errinho aqui, tá? O que ele diz que é a alternativa correta, na realidade, não está, certo? O correto é isso aqui que eu coloquei como resposta. Então, no AVA, se essa questão ainda existe por lá, possivelmente ela será anulada, certo? Então, faça os exercícios, me procurem para tirar dúvida, eu vou fazer plantão no horário de aula, estarei online, certo? Vocês poderão me chamar. A gente pode ver um melhor jeito. Talvez eu acesse o Zoom para a gente fazer uma aula de dúvidas online e aí a gente vai conversando. Podem me mandar e-mail também e eu estarei disponível. Até mais.